Salve minha galera, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu momento que você vai estar vendo esse vídeo. Nós vamos hoje falar novamente sobre a Copa do Mundo de Clubes, onde foram realizados alguns jogos ontem e hoje. Eu fiquei devendo para vocês o pós-jogo do Flamengo, e os jogos de hoje. Não, o pós-jogo do Boca com o Benfica, o jogo do Flamengo com o Esperance e os jogos de hoje, Fluminense, Dortmund e River Plate e Urawa Reds. Vamos começar pelo Benfica e Boca. No vídeo anterior, eu falei que se o Boca fosse para jogar bola, que talvez desse jogo contra o Benfica. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Boca Juniors abriu 2-0, abriu 2-0 perante ao Benfica, abriu 2-0 perante o Benfica. No momento que o Ander Herrera é expulso fora do campo mesmo, ele que saiu jogando, saiu machucado, foi expulso fora do campo depois que o zagueiro do Boca Juniors fez um pênalti em Nicolás Otamendi, que é uma agressão, né? Uma solada na cara, uma agressão onde o VAR teve que intervir para poder dar o pênalti a favor do Benfica. Na cobrança do pênalti, Di Maria converte e diminui o placar. E no segundo tempo, com um a menos, quando o Belotti foi expulso também, jogo do Benfica, um a menos em campo. O Benfica estava com um a menos em campo, já que o Ander Herrera foi expulso no banco de reservas. Com a menos em campo, o Benfica foi resiliente e buscou um empate com o mesmo Nicolás Otamendi na cobrança de escanteio do Ângelo Di Maria, empatando o jogo 2-2. Esse resultado põe o Bahia na frente com 3 pontos e 10 gols de saldo e põe esses dois clubes, tanto o Benfica quanto o Boca Juniors, em situação que vai passar quem fizer o maior saldo de gols perante o Auckland City se não se complicarem nesse clube. Fatalmente os dois vão perder para o Bayern de Munique nos seus jogos perante esse clube. Vamos falar agora sobre o Flamengo e Esperance. Eu falei que o Flamengo talvez tivesse jogo duro contra o Esperance da Tunísia, porque mesmo sendo um time inferior, o time tunisiano, eles se valeriam da força física da força física e da altura que eles têm, da velocidade que eles têm também, da altura e da velocidade que eles têm. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu o que mais ou menos acontece toda vez quando o Flamengo vai jogar contra um time de médio para baixo aqui no futebol brasileiro. O time adversário se fecha e fica tentando jogar no erro do Flamengo até que ou obtenham o real objetivo deles, que é o empate, ou então, caso fortuito, faça o gol e ganhe do Flamengo. E o Flamengo ontem jogou com muita seriedade, mostrando que é o Mundial de Clubes para o Flamengo, e ganhou o jogo de 2-0 com a maior naturalidade do mundo. Só teve um lance de perigo que o Rossi tirou com o pé no início do segundo tempo, mas fora isso, o Flamengo foi amplamente superior ao Esperance da Tunísia e ganhou o jogo de 2-0. E agora vai para o jogo de sexta-feira contra o Chelsea, nas 3 horas da tarde também, pela segunda rodada. Passando um pouco para os jogos do dia de hoje, o Fluminense contra o Borussia Dortmund era o jogo mais aguardado do dia para a maioria do pessoal, para saber se concretizaria o que aconteceu no domingo com Porto e Palmeiras, que o futebol europeu está menosprezando o futebol sul-americano e ia ter uma grande surpresa. Não, deu outra. O Fluminense amassou o Borussia Dortmund e só não ganhou o jogo porque na hora de decidir, o Canóbio perdeu o gol. O Canóbio perdeu o gol no lance de contra-ataque muito parecido com o do Flamengo em 2019, do Gabigol com o Bruno Henrique com o Internacional na Libertadores, no Beira-Rio. O Everaldo saiu, o Everaldo e o Canóbio saíram em 2 contra 1 contra o zagueiro do Borussia Dortmund, e na ocasião o Everaldo tocou, que nem o Gabigol, o Bruno Henrique fez pro Gabigol, serviu o companheiro de ataque, o Canóbio. Só que na hora da finalização, o jogador tricolor jogou a bola nas mãos do goleiro e terminou 0-0. Uma grande partida do João Arias, uma grande partida do Thiago Silva. O Fluminense foi melhor do que o Borussia Dortmund. Como eu falei em alguns lugares, tem alguns amigos meus que nesse lugar que eu falei vão confirmar.
essa manchete, se eu fosse um redator de um jornal, alguma coisa assim, no dia de hoje, eu botaria Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund agradece um empate em 0-0 perante o Fluminense. Que o Fluminense foi muito superior ao Borussia Dortmund. E o jogo agora das 4 horas, o jogo das 4 horas, o River Plate contra o Urawa Reds. O River Plate, até o momento que eu gravo esse vídeo, estava ganhando o jogo de 2-1 do Urawa Reds, que é um resultado normal perante tudo isso. E, gol do Colídio, teve um gol do Colídio, o outro gol não sei quem foi que fez, porque eu estava no deslocamento do trabalho para a minha residência, então não acompanhei muito esse jogo do River Plate contra o Real Regis. Mudando de assunto novamente, agora é fazer os pré-jogos desses 2 jogos do dia de hoje. No dia de hoje vai ter 2 jogos ainda, Ulsan e Mamelodi Sundowns. O Ulsan é o último tetracampeão da Coreia do Sul e vai enfrentar o Mamelodi Sundowns, que é o último, vem ganhando os últimos títulos no Campeonato Sul-Africano. Particularmente para mim, esse jogo, exemplificando, vai ser como se fosse Madureira e Bangu pro dia de hoje. E no horário nobre. Mas eu até entendo porque esse jogo está sendo posto nesse horário, porque para a Coreia do Norte, 7 da noite para a gente aqui, é 7 da manhã para eles lá. Então, para o pessoal também poder assistir a estreia do time deles na Copa do Mundo de Clubes. Eu não sei o que esperar desse jogo, com completa sinceridade. Vou assistir ele para poder fazer uma análise melhor desses 2 times para as próximas rodadas. Mas eu não sei o que esperar desse jogo, Mamelodi Sundowns e Ulsan da Coreia do Norte. E ainda temos o último jogo da noite, que é Monterrey do México e Inter de Milão. Inter de Milão que vai vir de técnico novo, né? E na ressaca do 5-0 que tomou do PSG na final da Liga dos Campeões. Já o Monterrey do México é um clube super tradicional em disputar campeonatos mundiais de clubes. Sempre se faz presente nos mundiais, como campeão da Conca Champions, né, campeão da CONCACAF, e às vezes é campeão mexicano também. Tem um jogador nesse time do Monterrey, que é o Canales, que é para se observar. E na Inter de Milão tem o pessoal de sempre, né? Mkhitaryan, Thuram, o Carlos Augusto, que deve jogar na lateral direita hoje, o Acerbi, que é o zagueiro. Então vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse jogo. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, mesmo que corrido, era só para não deixar o canal sem vídeo no dia de hoje, mesmo que corrido, deixe seu like, curte, comenta. Se não gostou também, deixa o dislike. Um abraço, um beijo e fui!